Bom dia, gente. Então, o objetivo dessa conferência de abertura é promover um espaço de discussão e reflexão e troca de experiências sobre a formação de professores para o ensino tecnológico, no tocante aos desafios enfrentados, construções e desconstruções de conhecimento e da prática docente para o ensino tecnológico. Agora, nós convidamos o professor Tarcísio Sepa Normando para mediar este momento junto à nossa palestrante. O professor Tarcísio possui graduação em História pela Universidade Federal do Estado do Amazonas, 1988, mestrado em 2003, doutorado em 2014 em Sociedade e Cultura na Amazônia, pela Universidade Federal do Amazonas, e autor do livro História Ensinada, Cultura e Saberes Escolares. Atua como professor de educação básica, técnica e tecnológica, professor do curso de mestrado profissional do Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológicos, Campus CMC, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, CESIFAM, e membro do Grupo de Pesquisa e Estudo dos Processos de Ensino Tecnológico, o GEPROFET. Professor Tarcísio, com você. Olá, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindas, bem-vindos. Primeiro, assim, uma satisfação muito grande apresentar, para aqueles que não conhecem, a professora doutora Rita Esther. Professora, uma vasta experiência com formação de professores, uma vasta experiência com lidando diretamente com professores que estão ali no chão da sala de aula, né, atuando na ponta dos processos educacionais. Então, e com quem eu tive a oportunidade de dividir um espaço de trabalho importante. A professora Rita Esther possui graduação em Pedagogia, especialização em Gestão da Educação, mestrado em Educação, doutorado em Educação, agora mais recentemente, pela Universidade Federal do Amazonas, além de um curso superior de Pastoral pelo Centro de Estudos do Comportamento Humano. Foi chefe da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério do TPM da CEMED Manaus, setor responsável pela formação continuada dos profissionais da educação da Rede Pública Municipal de Ensino de Manaus. Atuou na educação básica, educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Foi diretora, professora, formadora do então Centro de Formação Permanente do Magistério, o CFPM, entre 2005 e 2009. Foi docente do PAFOR, da UFAM, membro do Conselho Consultivo da Cátedra de Educação Básica do Instituto de Estudos Avançados da USP de São Paulo. Então, com toda essa referência, com toda essa experiência, com toda essa afetividade, eu passo a palavra à professora doutora Rita Esther, que vai proferir a sua fala de abertura neste nosso 7º ciclo. Professora Rita Esther. Bom dia, Tarcísio. Bom dia a todos que estão aí ligados conosco neste momento, na abertura do CETA. Eu fico muito emocionada, Tarcísio, em estar aqui junto novamente, né, com você e com vocês, para que a gente possa refletir, dialogar, trocar ideias, né, porque é isso que nos move, para que nós possamos nos transformar em homens e mulheres melhores do que somos atualmente, né? Então, muito obrigada pela receptividade, muito obrigada aí a toda a equipe, e estamos juntos, vamos lá ver no que vai dar.
Podemos seguir para a apresentação, então, né, professora? Pode. Então, vamos lá. Então, gente, nós estamos aqui hoje para conversarmos, dialogarmos um pouco sobre a temática formação de professores para o ensino tecnológico, contextos e perspectivas. Como o professor Tarcísio bem me apresentou, eu sou a professora Rita Esther, atualmente estou como professora formadora da Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério da CEMED Manaus. Então, para que a gente possa conversar sobre essa temática, dialogar sobre ela, é importante que, em primeiro lugar, nós apresentemos para vocês a relevância que é nós tratarmos dessa temática, né? Então, quando nós falamos em formação de professores e ensino tecnológico, em primeiro lugar, nós temos que entender que eles estão imbricados, né? A gente, quando fala de formação de professores, nós automaticamente vamos refletir também sobre o conceito de ensino tecnológico, como é que nós estamos nos movimentando nessas construções conceituais. Então, em primeiro lugar, a formação de professores, nós podemos dizer que é um direito, né? É um direito adquirido digamos assim, garantido na Constituição Federal de 88, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, nos planos federal, nos planos estaduais, municipais de educação, né? Na BNCC, que foi promulgada recentemente. Então, nós vamos ver o destaque que a formação de professores tem nesses constitutivos legais. E na BNCC, nós vamos ver como que, a partir desses contextos, nós vamos olhando para o ensino tecnológico e vendo como ele vai se apresentando nessa sociedade a qual nós estamos inseridos. Falar de formação de professores é também um dever, né? Que a gente precisa entender que tem direito nessa mesma mão, né? Tem também o dever de nós participarmos, né? Mas eu queria dar um destaque que a formação de professores é fundamentalmente uma necessidade, né? Vygotsky, ele diz que ninguém pode dar o que não tem, né? Então, falar de formação de professores é entender que esse processo formativo, ele é formativo, mas também ele é autoformativo, né? Então, não tem como a gente não querer falar de formação se a gente não investir também, enquanto pessoa, nesse nosso desenvolvimento, né? Tanto pessoal quanto profissional. A formação de professores está estreitamente relacionada com os contextos históricos e sociais, né? Assim como os conceitos, né, que vão se apresentando. Por exemplo, o conceito de ensino tecnológico, né? O que a gente pensa hoje a respeito de ensino tecnológico, de certo, não é o que pensávamos há décadas atrás, né? Esses conceitos, eles vão se reorganizando, se reformulando a partir desses contextos, né? Desse movimento histórico e social. Nós não podemos deixar de dizer também, agora eu lembrei aqui do Paulo Freire, né, que ele diz assim que ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde, né?
Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Então, a gente vai formando, construindo esses conceitos, né? Seja da formação, seja do ensino tecnológico, permanentemente, né? Então, é importante que a gente tenha isso muito claro na nossa mente. Outro destaque que eu gostaria de dar é que nós devemos considerar a relação entre as dimensões pessoais e profissionais na formação. Então, processo formativo e autoformativo envolve toda a nossa história, né? A nossa história de vida, as nossas experiências, as nossas vivências. Então, aquilo que nós vamos construindo ao longo desse tempo e também aquilo que nós vamos desconstruindo ao longo desse tempo, né? Então, é algo que está estreitamente relacionado. Então, quando eu invisto num processo formativo, eu estou investindo nessa dimensão pessoal, mas também nessa dimensão profissional. Queremos dizer também que a formação contribui com a reorientação das formas de ensino e aprendizagem. Olha, vejamos, né? Quando a gente fala formas de ensino e de aprendizagem, nós queremos dizer desses espaços, desses tempos e desses meios que nós nos envolvemos e nos utilizamos para dar conta de um processo de aprendizagem que é tão amplo, né? Que é tão complexo, né? Então, por muito tempo, as propostas de formação elas focaram no ensino, né? Então, a gente percebe na literatura que era a preocupação inicial é como o professor deve ensinar, né? Porém, nós temos percebido que, mais do que focar no processo de ensino, nós seremos mais assertivos se nós focarmos no processo de aprendizagem. Então, a pergunta que deve ser feita é: como nós aprendemos? Né? Como eu gosto de aprender? Como você gosta de aprender? Então, quando a gente vai arquitetar uma proposta formativa, nós temos que pensar nesse viés do foco na aprendizagem, né? Porque se nós formos perceber, a aprendizagem ela vem antes do ensino, né? Então, quando nós aprendemos a andar, não tinha ali alguém dizendo: olha, você tem que se apoiar aqui e tem que colocar uma força em algum objeto para você se levantar e depois um pé na frente e outro depois. Não, ninguém disse isso para nós, né? Nós, na relação com o meio, né, na relação com esses contextos, nós aprendemos. Então, o processo de aprendizagem, ele deve ter uma importância maior quando nós pensamos tanto na formação de professores, quanto quando nós pensamos em desenvolver processos utilizando-se do ensino tecnológico. E queremos dizer também que, para promover desenvolvimento, a formação precisa fazer sentido para quem dela participa, né? Então, quando a gente fala que deve fazer sentido, significa dizer que nós estamos relacionando aí as nossas experiências e as nossas vivências, né? O sentido, ele é pessoal. É a interpretação que eu dou
sobre essa realidade. Então, é importante que nós tenhamos isso muito forte, essas ideias claras, quando a gente fala tanto de formação de professores, como quando a gente fala de ensino tecnológico. Daí, tão importante nós falarmos sobre esses eixos, né, digamos assim, conceituais. No próximo slide, nós vamos perceber, então, que nós teremos aí algumas ideias centrais quando nós vamos falar tanto de formação de professores quanto de ensino tecnológico. Primeiro, a importância dos contextos, né, nesse processo. Segundo, a complexidade que é nós tratarmos da formação e aí dessa formação, tanto de professores quanto quando eu olho para o ensino tecnológico. Né? E quando eu olho para os contextos, em primeiro lugar, eu tenho que entender uma ideia de processo. Né? Essa é a ideia circundante. Então, quando eu falo de processo, eu quero dizer que o ser humano ele é incompleto, nós somos seres incompletos, somos seres inacabados. Né? Para isso, nós precisamos da relação com o outro, para que a gente possa estabelecer processos de aprendizagem. Né? Em segundo lugar, eu quero dizer que quando nós falamos de ser humano incompleto, né, nós estamos falando de uma preocupação com o desenvolvimento integral do ser humano. Certo, gente? Então, esse ser humano que ele não pode ser concebido como um ser compartimentalizado. Né? Eu não sou só um ser cognitivo, ou só afetivo, ou só social. Então, eu, enquanto ser humano, eu sou um ser humano, eu sou um todo, né? Então, quando a gente pensa em processos de aprendizagem, nós temos que pensar em de que forma nós vamos colaborar com esse desenvolvimento integral do ser humano. Né? Então, de que forma, quando eu olho para esses contextos, eu vou enxergar também a complexidade desses conceitos que vão sendo construídos nesses contextos, correto? Então, quando eu falo aí, por exemplo, de ensino tecnológico, eu tenho que me perguntar que tecnologia é essa? Né? São só as tecnologias digitais? Quando nós falamos de tecnologia, eu posso dizer que quando eu utilizo uma caneta, eu estou me utilizando de uma tecnologia? Né? Pode ser? Pode. Um livro pode desempenhar um papel de uma tecnologia? Pode. Né? Então, eu quero dizer com isso que quando a gente reflete sobre conceitos, como falei há pouco, eles vão sendo construídos histórica, culturalmente, socialmente. Então, eu tenho que pensar nisso quando eu penso tanto na formação de professores quanto no ensino tecnológico. Né? Quando eu penso na aprendizagem, é esse o foco que tem que estar tanto para um quanto para outro. Né? Então, quando eu utilizo, por exemplo, um vídeo, um áudio, todos são tecnologias. São inovadoras? Depende do uso que eu vou fazer de cada um. Eu posso estar me utilizando de uma tecnologia digital, mas que ela não está me levando para uma aprendizagem de fato, né, olhando para o sujeito como um ser humano integral. Então, são conceitos que a gente precisa desconstruir,
para que nós possamos olhar para o processo de aprendizagem de forma mais aclarada, né? Então, isso quer dizer que são conceitos construídos, mas no sentido mais amplo da palavra, né? Então, com isso, no próximo slide, a gente vai ver esses contextos que eles estão se apresentando para nós, né? Numa sociedade em que nós estamos inseridos, numa sociedade globalizada, do conhecimento em rede, que muitos estão chamando sociedade de aprendizagens, eu gosto mais, né, desse termo. Por quê? Porque é uma sociedade em que os tempos e os espaços eles são diferentes. Olha agora, né? Eu estou aqui na minha casa, né, no bairro da Betânia, certo? Manaus, enquanto que cada um de vocês, cada um que está aqui, está num ambiente, num espaço diferenciado, né? E que nesses espaços eles podem se constituir como espaços de aprendizagens, dependendo do uso e do sentido que eu estou fazendo desse espaço, desse tempo, né? Então, é uma sociedade que ela está interconectada, né? É uma sociedade que nós vamos ver a emergência do individualismo em rede. O que eu quero dizer com isso? Uma sociedade em que cada um tem a sua comunidade, a sua rede de interação, né? Participa de uma comunidade, seja de Facebook, seja do Instagram, seja de grupos de WhatsApp. Então, nós estamos aí numa sociedade em que há a criação de um novo espaço público, correto? Em que esses espaços eles podem também ser espaços educativos. Muitas pessoas dizem, mas esses espaços eles são espaços que desconstroem, né? Que são, digamos assim, são espaços perversos, onde as pessoas se ofendem, mas também eles podem se constituir no espaço público educador, né? E quando é que eles podem se constituir no espaço público educador? Quando nós estabelecemos vínculos, quando nós negociamos as diferenças de ideias, diferenças de concepções, quando nós construímos consentimentos, quando nós nos organizamos e agimos para a transformação social. Olha aí no tempo da pandemia, quantos grupos se articularam para estar dando apoio, né, seja aos profissionais da saúde, seja as famílias que precisavam, enfim. Né? Então, podem se constituir em espaços públicos educadores, né, de aprendizagens. Né? Nós vemos também nessa sociedade muitas transformações profundas nas instituições, né? E que, por isso, nós precisamos entender que nessas transformações nós vamos ver impactos, nós vamos ver formas aceleradas de conduta de organizações, né? Onde as instituições elas vão se reconstruindo, se reorganizando, né? Seja a escola, sejam empresas, enfim, as instituições de uma forma geral, né? Agora, como eu falei há pouco, assim como nós podemos construir espaços públicos educadores, nós podemos também perceber um esvaziamento nas relações sociais nesses espaços, né? Essas ideias de Castells, eles vão nos dizer
como que é importante, digamos assim, nós estabelecermos esses vínculos. Por exemplo, eu estou hoje aqui, mas eu também quero ouvir vocês, né? Como é que vocês vão estabelecendo esses vínculos nesses espaços, né? Como é que nós estamos nos utilizando desses espaços? Nós estamos fazendo um uso para que esses espaços eles sejam espaços públicos educadores, né? Que produzem aprendizagens, ou eu estou colaborando para que haja nesses espaços um esvaziamento das relações sociais. A gente vê muitas vezes, não é? No mesmo espaço, né? Vocês já viram isso? No mesmo espaço. Pessoas estão num restaurante, por exemplo, na mesma mesa, mas cada um ali com seu celular, não há interação, não há o diálogo, não há uma linguagem ali que nos relacione, né? Então, antes as famílias eram conhecidas como unidades, né? Ficavam todas configuradas, relacionadas no mesmo espaço. Por exemplo, antes, né, eu sou desse tempo, vocês não são? Antes, a gente se reunia na sala, era uma TV, né? Quem tinha, né? E ficava ali pai, mãe, filho, os irmãos, a gente ficava ali todos juntos na sala, no mesmo espaço, onde aquela tecnologia ela era ali o centro, né? Ela estabelecia o diálogo entre os sujeitos, né? Agora, muitas vezes, muitos de nós estamos no mesmo espaço, mas nós não interagimos. Então, são relações conflitantes, dialéticas, mas que eu não estou dizendo que um é certo, o outro é errado. Eu estou dizendo que, dependendo do uso que eu faço desses tempos e desses espaços, eles podem ser espaços educadores ou espaços de esvaziamento das relações, né? E ainda eu destaco aí que nós estamos vivendo uma crise de saúde pública, né, que também com ela vem a crise política, a crise econômica, a crise social, a crise cultural, enfim. Esses contextos vai nos dizer que nós precisamos investir num novo tipo de pessoa, numa nova personalidade, né? Para que nós possamos, inseridos nessa sociedade, colaborar para que esses espaços eles sejam espaços públicos educadores, espaços públicos de aprendizagens, né? Então, nós temos que colocar a ênfase na possibilidade desse sujeito como um sujeito transformador dessa realidade. Nós vamos perceber no próximo slide que esses contextos, eles são contextos que é importante que eu entenda que a formação das pessoas ela deve ser alicerçada em um novo paradigma cognitivo, ético e social, correto? Então, é importante que quando eu olhe para esses contextos, eu consiga articular as dimensões ontológica, epistemológica, metodológica do processo. Vejam, mais uma vez a gente retoma lá naquele conceito inicial. Processo, correto? Então, vai sendo construído, é dinâmico, né? Então, quando eu penso numa epistemologia, num modo de pensar, de produzir sentidos, de produzir saberes, essa epistemologia ela depende de uma ontologia, de um modo de ser no mundo,
de um modo de estar sendo nesse mundo, né? Mas não uma ontologia qualquer, mas uma ontologia, um modo de ser no mundo, de estar sendo no mundo, que aceite a diferença, que aceite a diversidade, que enxergue o outro na sua inteireza, né? E para isso eu preciso de um novo caminho, de uma metodologia que reorganize o pensamento. Daí, pessoal, a importância de nós ensinarmos a pensar, né? De nós ensinarmos a refletir. Isso é um exercício. A gente não nasce aprendendo a pensar e aprendendo a refletir. Isso é algo que vai sendo construído na relação com o outro, né? Exige a consciência do inacabamento, né? É importante que a gente entenda nesse sentido. Assim, eu me lembrei agora aqui do poema do Manuel de Barros, né? Quando ele diz que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. E ele diz, nisso sou abastado. Eu diria que eu também, né? Nisso eu sou abastada, né? Eu entendo que eu sou um ser humano incompleto, que eu preciso de outros seres humanos para me ajudarem a refletir, para me ajudarem nesse exercício da reflexão, né? Voltar atrás, né? De eu sempre voltar atrás naquilo que eu penso, naquilo que eu refleti há um tempo atrás, e que eu me dou a possibilidade de, nessa relação com o outro, pensar de outro jeito, de me aproximar de uma reflexão, num processo mais humano, né, de relação com o outro. É preciso que a gente colabore com a construção dessa identidade docente quando a gente pensa em formação, né, seja de professores, seja no ensino tecnológico. É preciso que a gente colabore com a construção da identidade docente. E a identidade docente é também um conceito que vai sendo construído, né? É também um conceito que está em contínuo movimento, né? No movimento, nessas lutas de ir e vir, de pensar de um jeito e pensar de outro jeito, né? Nesses conflitos, né, tanto sociais quanto econômicos, quanto conflitos de conhecimento, né? Quanto nas maneiras de ser e de estar sendo na profissão e enquanto pessoa, né? Decorrente dessas condições históricas e sociais. É preciso reconhecer as múltiplas linguagens como meios que colaboram com as aprendizagens, né? Loris Malaguzzi, ele tem um poema que ele chama As 100 Linguagens da Criança, né? Nesse poema, ele diz que as crianças têm 100 linguagens. 100, né? Uma forma bem metafórica de dizer que são várias, são múltiplas as linguagens em que nós podemos lançar mão na sociedade, né? Só que ele diz no poema que roubaram da criança 99 linguagens e só restou uma. Então, a gente tem que, a partir desse poema do Loris Malaguzzi, a gente tem que se questionar, será que quando eu trabalho processos de conhecimento, seja na formação de professores, seja no ensino tecnológico, eu estou, digamos assim, estreitando essa forma de perceber as múltiplas linguagens, né? Estou lançando mão de apenas uma linguagem, estou deixando de apresentar várias outras linguagens para as pessoas que estão na relação, porque a tecnologia é uma linguagem,
A arte é uma linguagem, né? A poesia é uma linguagem, a música é outra linguagem, a dança, a fotografia. Então, são várias formas, né, de linguagem. A fala, não é uma linguagem. Então, como é que eu estou utilizando essas várias linguagens? Né? Então, se eu olho para ela e o meu foco é na aprendizagem, seja do professor, seja do estudante, né? E quando eu olho para ela e eu entendo que essa aprendizagem ela tem que olhar o ser humano como um todo, na sua inteireza, então eu digo a vocês que nós estamos nos comprometendo com esse paradigma cognitivo, ético e social de maneira mais humana, de maneira mais dialógica, de maneira mais intensa, né? Então, daí a gente vai perceber no próximo slide os sentidos da paraformação, né? A Lígia Martins, a Martins, ela diz assim, que pensar a formação do professor significa promover condições para que ele mesmo reflita sobre o modo pelo qual se forma. Olha só, que negócio complicado esse, né? Mas, gente, é isso, né? A gente tem que refletir sempre. Por que eu sou professor? Por que eu sou professora? Por que eu estou fazendo esse tal curso? Por que eu estou em tal programa, né, de formação? Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu, quando vou para a minha sala de aula, eu fiz tais e tais escolhas para o processo de aprendizagem? Então, isso tem tudo a ver com as visões de mundo, de sociedade, com as nossas concepções. É preciso eu saber, né? Para eu fazer escolha, eu preciso conhecer, não é? Eu tenho que ter um leque de possibilidades para eu escolher ou isso ou aquilo, né? Então, se eu não conheço, qualquer possibilidade serve, não é? Então, a gente tem que se inconformar com isso. Eu não posso me conformar, eu tenho que me inconformar com isso, né? Porque é na relação consciente com a realidade que eu vou percebendo, e não só com a realidade, com o conhecimento. Lembra do tripé que eu falei há pouco? Né? Epistemologia, ontologia, metodologia. Então, eu tenho que olhar para isso para eu saber como, de que forma, quais são as melhores opções para que eu contribua com o processo de aprendizagem, seja do professor, seja do estudante, né? Esse processo é muito complexo, né? Eu não estou dizendo que é fácil, é muito complexo, porque tem a ver com as minhas experiências, com as vivências, impactam nos sentidos pessoais e profissionais, veja bem. Então, quando eu dou sentido, certo? Para as minhas experiências, para as minhas vivências, significa dizer que eu estou refletindo sobre a relação que eu estou tendo com o conhecimento, sobre a relação que eu estou tendo com a realidade, né? E aí eu vou pensar em possibilidades de caminhos para me mover nessa sociedade, né? A partir dessa realidade, né? É preciso que a gente, nessas experiências, nessas vivências, a gente entenda que vai depender muito, né, da minha relação com essa realidade. Como que eu vou interpretando essa realidade? Realidade que muitas vezes ela não se apresenta para mim assim claramente, né? Às vezes a realidade ela se apresenta para mim aquilo que ela quer que eu veja, né? Então, para que eu
como o Vygotsky diz, que para que eu esteja refletindo, né, para que eu me mova nesse pensamento, né, que está no campo das funções psíquicas superiores, né, eu preciso entender que há a realidade, né, e há o que Kozik chama de pseudo-realidade. Né? Então, significa que essa falsa realidade eu só vou conseguir ler, interpretar, se eu tiver suporte, né, do conhecimento, né, de como esse conhecimento ele vai se reorganizando, como eu vou refletindo, lembra? Refletir, voltar para trás e ver como é que eu vou construindo esses conceitos para que eu possa pensar em possibilidade de escolhas, né? Para que eu possa pensar em sentidos, né, para a formação. Porque quando eu construo sentido, eu construo eu preciso da relação com o outro. Né? Eu não construo sentido para o outro, eu construo sentido, em primeiro lugar, para mim. Né? Para que eu signifique. O significado, sim, ele é social, mas o sentido é pessoal, né? Bem diz Vygotsky. Então, é nessa relação que eu vou olhando para a realidade, né? E tendo condições de interpretá-la e saber aquilo que é pseudo-realidade e aquilo que, de fato, é a realidade, a essência, né? Então, a essência ela está para além da aparência, correto, gente? Então, Bernard Charlot ele diz que aprender requer uma atitude intelectual, né? Então, é bem o que a gente vem trazendo aí, essa relação com o conhecimento. O foco, mais uma vez, eu digo, tem que estar nas aprendizagens dos sujeitos, nas aprendizagens, seja de professores, seja de estudantes, seja qualquer sujeito, né? Bernard Charlot ele diz ainda que essa aprendizagem que requer uma atividade intelectual só se engaja em uma atividade que lhe confere um sentido a ela. Olha, veja só, né? É preciso, para que eu me engaje, que tenha sentido esse conhecimento para mim. Né? Então, ele diz ainda que é preciso que a gente organize uma equação que ele chama de equação pedagógica. Né? A gente precisa resolver a equação pedagógica, que é a atividade, aquilo que eu faço, né? Seja no meu trabalho como professor, seja no meu trabalho como estudante, né? Eu preciso estabelecer uma relação entre atividade, sentido e prazer. Né? Eu aprendo aquilo que eu me sinto envolvida com, né? Aquilo que me dá prazer. Né? Então, essa equação pedagógica ela precisa ser resolvida. Mais uma vez, repito, atividade, sentido e prazer. Então, eu preciso enxergar bem esse processo complexo, para que, de fato, a formação seja para professor, seja para estudantes, para os sujeitos, de uma forma geral, ela, de fato, tenha sentido. Tá? E eu quero agora também estar trazendo para vocês algumas perspectivas e possibilidades. Né? Nós vamos ver, ficou um pouco pequeno, né? Mas eu vou estar, digamos aqui, também ajudando vocês a perceberem, né, essas perspectivas e possibilidades. Primeiro, é necessário estar disponível à aprendizagem, é a nossa primeira reflexão. Né? Então, retomando aquilo que a gente já falou e para que fique ali bem
estabelecido no nosso organograma, né, do pensamento. Então, a primeira reflexão é necessário estar disponível à aprendizagem, ao conhecimento, para que possamos nos desenvolver humana e profissionalmente. Novoa, ele diz que o professor é a pessoa, e a pessoa é o professor. Não tem como a gente dissociar, né, um do outro, né, uma dimensão da outra, né? Eu sou pessoa e eu sou profissional, né? Eu sou pessoa, eu sou estudante, né? Então, para que isso faça sentido para mim, em primeiro lugar, é preciso que eu queira estar nesse movimento, que eu esteja disponível para a aprendizagem. Muitas pessoas têm possibilidades, mas não se dão a oportunidade, não é, de aprender. E aí, se não se der a possibilidade, a oportunidade, então pode ser o melhor professor, pode ser a melhor relação, mas se você não se der a oportunidade, não tem como aprender. A segunda reflexão é que é na relação, na interação, no diálogo com o outro, com os outros, que nos é possível desobstaculizar o óbvio, né? Desnaturalizar o pensamento. José Saramago, no livro dele, Ensaio sobre a Cegueira, ele diz assim, que se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Né? Então, olhe além. Olhe através dessa realidade para que você não pare na pseudo-realidade. Né? Então, para que você consiga interpretar essa realidade da melhor maneira possível, para que você consiga entender os conceitos, né? Então, o conceito, ele primeiro ele é social, depois ele passa a ser meu, a partir do momento em que eu dou sentido a ele, quando eu consigo interpretá-lo, refletir, quando eu consigo entender que isso tem a ver com a minha vida, né? Quando isso tem a ver com o meu ser, né? Então, é importante que eu transgrida, né, o sentido da visão, que eu transgrida o sentido, né, da audição, que eu transgrida esses sentidos para que eu possa, como diz Saramago, né, olhar além. Se eu puder olhar, se eu puder ver, que eu repare bem. Né? A terceira reflexão que eu quero assim, deixar bem organizada é que a atividade docente deve desenvolver a praxis. Acabei de dizer, né? Fazer relação com a minha vida, né? Com o meu cotidiano. Então, a praxis é quando eu consigo olhar a realidade sob as lentes da teoria para que eu consiga olhar essa realidade além. Né? Então, a teoria ela me dá essa possibilidade, né? De eu olhar essa realidade e enxergar o além, para que eu possa perceber possibilidades de aprendizagens. Né? Paulo Freire e Frei Beto, eles têm uma citação que eu acho muito legal, né? Que eu coloquei aqui no slide, que eles dizem sobre a questão da teoria e da prática. Eles dizem que a teorização deve regressar à prática. Olha só. A teoria deve regressar à prática, como uma nova luz. A luz não acrescenta nada ao real, mas permite vê-lo melhor, entendê-lo, captá-lo cientificamente. Enfim, a teoria se faz guia para a ação transformadora do real.
Vejam, às vezes, qual é o nosso erro? É colocar a teoria à frente da prática. Muitas vezes ela vem, né, à frente, né, à frente da prática, mas se a gente ficar só na teoria, não vai ter sentido, né? Porque a gente tem que se aproximar cada vez mais de teoria e prática, para que a prática ela faça sentido e seja refletida à luz da teoria, né? Para que eu consiga enxergar onde eu posso melhorar, onde eu posso mudar isso aqui não está legal, os estudantes não estão aprendendo, poxa vida, eles não estão conseguindo entender que tal recurso, que tal instrumento pode fazer um outro sentido, né? Que a gente pode transcender isso, esse conceito ou esse instrumento. Então, é preciso que eu articule teoria e prática. E isso a gente só vai conseguir fazer se a gente entender que o conhecimento ele é teórico e prático, não é? A quarta reflexão é que a formação humana e profissional é um processo. Lembra? A gente começou com isso e vamos fechar com isso, tá? Então, a formação humana é processo, tá? Por isso mesmo é tão importante que, ao olharmos para o processo formativo do outro, dos outros, olhemos também para o nosso próprio processo formativo, visto que ambos estão estreitamente imbricados, né? É importante que a gente entenda que, nesse sentido, nunca estaremos prontos, né, gente? Bem como diz aquela música do Gonzaguinha, né? Viver, não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Então, a aprendizagem, ela é processo, certo? Então, aquilo que eu aprendi de um jeito há anos atrás, esse contexto ele mudou. Quando eu aprendi, era um contexto, agora são outros contextos. Como eu vou me movimentar nesse novo contexto para que, de fato, eu me entenda como um eterno aprendiz, né? Nós vamos ver também que, além dessas perspectivas e possibilidades, nós vamos ver também na reflexão 5, né, no próximo slide, que o conceito de tecnologia, assim como todos os outros conceitos que a gente vem falando, né, está em construção, né? Não se refere às tecnologias digitais apenas, né? Mas como mais uma das dimensões da vida humana. Portanto, tecnologia não é um fim, é um meio, né? É um instrumento como tantos outros. E, como tantos outros instrumentos, para que eu aprenda, eu preciso fazer um bom uso desse instrumento, dessa linguagem, né? É preciso que ela faça sentido para mim, correto, gente? Então, é muito importante que a gente reflita sobre isso, né? Essa questão dos conceitos em construção, em movimento, certo? A sexta reflexão que eu gostaria de fazer aqui, nesse momento de perspectivas e possibilidades, é que nós devemos zelar pela postura investigativa, né? Aprendendo a fazer boas perguntas para interpretar a realidade, né? Preciso a gente olhar o subsolo, né? Aquilo que está lá embaixo, né? É preciso que, como falei, a gente se aproxime da essência, né, dos processos, da essência do objeto a que eu quero investigar, a que eu quero me aproximar, né?
a essência ela é muito superficial, né? Então, para que eu me envolva com o conhecimento, eu preciso estar para além da aparência, né? A oitava reflexão é que nós precisamos fazer escolhas de concepções, né? Então, como eu disse, para a gente fazer escolhas, tem que conhecer, né? Então, quando a concepção de mundo não é crítica e coerente, como bem nos diz Gramsci, né? Mas se essa concepção de mundo ela é ocasional e desagregada, então nós pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa. Olha aí, né? Então a gente não consegue sair da superfície, né? Então é importante que a gente faça escolhas. Então, o que eu quero com essa formação, seja de professores, seja de estudantes, né? Eu quero me manter na superficialidade ou eu quero colaborar com a construção de novos conceitos, de novos conhecimentos, né? Então, para isso, a gente tem que aprender com as crianças, né? Que as crianças, elas são verdadeiras observadoras, né? Investigadoras do meio. E a gente, quando a gente vai ficando adulto, parece que a gente vai se distanciando, né? dessa possibilidade de fazer boas perguntas para que a gente consiga enxergar melhor a realidade, né? E, por último, a nona reflexão é que o professor deve ter consciência do seu papel na sociedade, né? Moacir Gadotti, ele diz que a docência, como aprendizagem da relação, está ligada a um profissional especial, né? Um profissional do sentido. Vejam, olha só o que o professor Moacir Gadotti está nos dizendo, que a docência está ligada a um profissional especial, um profissional do sentido, numa era em que aprender é conviver com a incerteza. Gente, como a gente tem, seja agora então, com a pandemia, como a gente tem nos movimentado nessa direção de aprender, porque precisamos conviver com a incerteza, né? Daí, continua Gadotti, daí a necessidade de se refletir hoje sobre o novo papel do professor, da professora, né? Sobre as novas exigências da profissão docente, correto? Sobre essas novas formas de construir conceitos, né? Quando eu entendo que a tecnologia ela está para além, né, da tecnologia digital, que eu posso criar tecnologia online, offline, né, que está para além do computador, mas que pode ser qualquer meio que me possibilite estabelecer essa aprendizagem com os sujeitos. Então, aí eu digo que a gente está se aproximando, sim, de perspectivas mais humanas, de possibilidades de humanizar mais a nossa sociedade, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo para vocês que a nossa defesa é por uma educação humanizadora que ensine a pensar. Ensinar a pensar é um exercício, como já falei. Então,
nós concordamos com Mello e Lugli quando dizem que nós temos que marcar posição, né? Então, o que nós queremos? No fim das contas, nós queremos ensinar homens e mulheres a pensar. Aí sim, nós vamos estar comprometidos com uma formação, seja para professores, seja para estudantes, para o ensino tecnológico, que realmente faça sentido, tá bom? Então, com essas palavras, eu quero dizer do meu muito obrigada em participar aqui com vocês, de estar aqui trocando ideias, dialogando, tá? E me coloco à disposição, tá bom, gente? É isso, por enquanto. Muito obrigado, professora Rita. Essa fala que você proporcionou a nós foi muito enriquecedora. Esse chamamento, né, para a humana docência, esse chamamento para se pensar a educação, longe de alguns estereótipos que se colocaram ali há alguns anos atrás, né? Eu recordo de uma discussão de um ensino tecnológico que desumanizaria, né, que faria, né, criaria processos nos quais os professores seriam descartáveis, ou que os processos de aprendizagem seriam classificáveis, né, se limitariam a determinados estereótipos. Eu acho que a tua fala nos chama a atenção para esse exercício, né, de humanização da docência, da formação, e para essa compreensão mais ampla, né, acerca do que é o ensino tecnológico, quebrando aquela ideia, digamos assim, mais recorrente de que tecnologias educacionais são apenas tecnologias digitais, enfim. Acho que um dos pontos centrais da tua fala foi nessa direção de recuperar um ensino que faça efetivamente sentido. Um ensino que diga àquele que está aprendendo, que toque aquele que está aprendendo. Eu acho que essa lógica passa pela reconstrução, como você deixou sublinhado, a reconstrução dessa identidade docente. Tanto para aquele sujeito, né, para aquele professor que está em um processo de formação inicial, né, que está buscando as primeiras reflexões, né, para aprender essa profissão, quanto para nós, né, que somos professores já descendo a ladeira, com mais tempo de magistério, e que fomos, de alguma maneira, resistentes no começo à incorporação de tecnologias educacionais. Então, assim, essa tua fala instigou, né, as pessoas que estavam acompanhando, e a gente tem aqui uma série de questões, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer blocos de 3, né? A gente coloca as 3 questões, e aí você fala, depois a gente volta para mais 3 questões. Pode ser? Pode sim, Tarcísio, tranquilo. Então, vamos lá. A primeira questão é do Elano da Silva Menezes, mestrando do ProfEPT, né, aqui do IFAM-CMC. Ele diz o seguinte, minha pergunta é a seguinte, professora, na sua visão, quais são os marcos históricos relevantes no campo da formação de docentes para o ensino tecnológico? Ele continua, né, fazendo uma segunda questão, perguntando, podemos abordar dessa forma
ou tomamos como processo contínuo que tem se transformado ao longo do tempo? E para fechar esse bloco, a Tatiana Brito, ela diz o seguinte: quero saber um pouco sobre a formação docente na educação de jovens e adultos. Veja. Com a palavra, Ok. professora. Então, vamos tentar fazer um recorte aqui para a primeira e para a segunda questão, né? Primeiro que, quando a gente fala de processo de formação, né, muito a literatura ela fala muito da questão de conceitos sobre tais processos. Então, muito se fala em formação inicial, formação continuada, outros teóricos já advogam o processo de formação como um processo contínuo, permanente, né, de reflexão. Então, como eu falei, esses conceitos eles foram sendo construídos historicamente, né? Os contextos eram outros, e conforme nós vamos caminhando nessa realidade, nós vamos percebendo formas novas de interpretar, né? Então, a gente pode dizer que o que convencionalmente se chamava de formação inicial era a formação que se tinha na escola, na academia, a formação que nós tínhamos preliminarmente. Formação continuada, tudo que vinha de processo formativo após a academia, né? Após a universidade. Né? Alguns entendem o processo de formação como um contínuo. Né? A professora Vera Kandal, ela diz que a gente olha esse processo como contínuo. Selma Garrido Pimenta também olha para isso como um contínuo, em que o processo de formação inicial não pode ser apartado do processo de formação continuada. Então, na verdade, tudo isso está relacionado à vida, né? Então, como bem diz Vygotsky, né, a formação é a vida mesma da pessoa. Né? Então, nós olhamos para esse processo com características de formação como um processo contínuo, como bem diz Paulo Freire, né? Como um processo permanente de reflexão da prática e sobre a prática. Então, esses marcos, eles são históricos. Então, para a gente entender essas construções, é importante que a gente consiga perceber como que esses conceitos eles vão evoluindo, né? E como que qual é o melhor conceito, não diria melhor, mas qual o conceito que responde mais ao contexto ao qual nós estamos vivendo, ao qual nós estamos inseridos. Né? Então, eu diria que interpretar a formação como um processo contínuo de permanente reflexão da prática e sobre a prática responde mais ao contexto em que nós estamos inseridos, né? Que a gente falou muito bem sobre essa questão do contexto. Bem, acredito que era nessa orientação a primeira e segunda questões. Quanto à terceira questão, da educação de jovens e adultos, né? Inclusive, eu já fui professora, né, de educação de jovens e adultos, da EJA. Então, a gente percebe que, quando a gente pensa nessa formação, eu chamo tudo de processo formativo, né? Quando a gente pensa nessa formação para esses jovens e para esses adultos, a primeira coisa que a gente tem que refletir é os contextos em quais eles estão inseridos. A gente não tem como pensar possibilidade de formação
E eu digo, Tarcísio, qualquer etapa de ensino, tá? Seja para a educação infantil, seja para o ensino fundamental, seja para a modalidade de educação de jovens e adultos, né? A gente não pode pensar sem olhar o contexto dos sujeitos, né? Então, hoje a gente vê muito, né, que tem muitos jovens na educação de jovens e adultos. Antes, quando eu lecionei para essa modalidade de ensino, nós víamos mais adultos, né? Hoje nós percebemos mais jovens, tanto que, por exemplo, na CEMED nós temos EJA diurno. Antes a gente só tinha o EJA noturno, né? Hoje nós temos o EJA diurno, porque são tantos jovens que era complicado olhar esses jovens no turno noturno. Enfim, esses contextos são contextos que demandam uma reflexão, a gente se debruçar sobre eles, para que a gente possa construir um processo formativo que se aproxime da realidade desses sujeitos, né? Não posso chegar, seja em que modalidade, seja em que etapa de ensino for, com um conhecimento pronto, acabado, e aí, olha, tá aqui, pô, né? Se eu não estabeleço diálogo, se eu não me aproprio destes contextos dos sujeitos. Porque se eu não fizer isso, eu já vou estar fadada a esse processo formativo não dar certo, né? Rita, você citou o Manuel de Barros, eu estava tentando lembrar do... Oi, Tarcísio, será que caiu a internet do Tarcísio? Vamos lá. Mas enquanto o Tarcísio não volta, né, eu gostaria também de dizer aqui, pessoal, como é importante a gente, digamos assim, ir construindo todo esse processo formativo, né, em benefício pessoal e em benefício da nossa profissão, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer, Dalva, inclusive, diz uma vez que nós não podemos pensar que tantos anos de profissão já me dá garantia. Por exemplo, eu estou há 32 anos na CEMED já, né? 32 anos de concurso público, né? Então, eu não posso pensar que eu estou há 32 anos e achar que todos esses 32 anos eu signifiquei, eu dei sentido a eles, ou se eu apenas em um ano eu vivi a experiência de um ano e os outros 31 anos eu repliquei neste primeiro ano. Então, experiência e vivência é aquilo que você conseguiu dar sentido a isso, né? Estou falando aqui, Tarcísio, porque tu caíste e a gente, né, pegou o embalo de refletir também sobre o pensamento do Novo, né? Quando ele diz que é preciso a gente entender esse significado da experiência, né? Experiência não é só anos de profissão, né? A gente tem que saber o que esses anos fizeram conosco, não é verdade? E você estava falando, eu estava lembrando justamente de uma palestra nova que eu assisti, que ele contava justamente a partir de uma fala de uma professora, né, fazer uma crítica, olha, você, né, falando de educação, parece que é muito simples, tal, mas eu tenho, sei lá, 40 anos de educação. Ele disse, mas a senhora me perdoe, eu gostaria de saber se a senhora tem 40 anos de experiência, se a senhora tem um ano de experiência replicado pelos outros 39.
Mas, Rita, eu tava, antes de cair aqui, eu peço desculpas, né? São as Nada. intempéries aqui da internet. Isso. Mas, assim, eu estava me reportando ao Manuel de Barros, né, que você citou. Eu estava tentando lembrar do livro. Tem um livro que eu acho muito significativo dele, né, que é a Gramática Expositiva do Chão, né, também a gramática das coisas inúteis, enfim. E assim, de uma maneira muito poética, ele nos chama a atenção para essa necessidade de a gente redescobrir gramáticas que expliquem a nossa vida, né? Redescobrir gramáticas que expliquem quem somos, que deem propósitos, né? Que identifiquem os propósitos da nossa vida. Eu acho que isso é fundamental, mesmo eu entendendo as condições objetivas da atuação do professor hoje o endurece, né, o deixa tão frente a frente com desafios de ordem logística, de ordem infraestrutural, de ordem salarial, que acaba perdendo essa visão, esse olhar, digamos, um olhar poético que é necessário para nos reentendermos, para nos repensarmos, nos recolocarmos na nossa prática docente. E aí eu vou dar continuidade aqui às questões. O Marcos Holanda, ele pergunta com quais ações concretas os agentes de ensino podem contribuir para combater a exclusão social no contexto tecnológico. A Alessandra Bárbara pergunta: quanto à formação continuada, a senhora acha que o professor hoje tem plena consciência da importância de manter-se participativo? E a Keila diz: professora Rita, como esse diálogo assertivo para o ensino tecnológico na formação continuada são levadas aos professores da rede municipal? A Keila é aluna do Prof. EPT. Ok, vamos lá. Por parte. Coloca a primeira, né? Quanto à formação continuada. Não, o professor, nem todos têm plena consciência, né? Às vezes porque não foram dadas condições, seja condições materiais, condições intelectuais, enfim, para que ele conseguisse se aproximar dessa consciência, né? A professora Sueli Amaral Melo, ela tem um livro muito bacana que se chama Linguagem, Consciência e Alienação. O óbvio como obstáculo ao desenvolvimento da consciência crítica. E ela vem falar sobre isso, né? Sobre como que nós, digamos assim, muitas vezes não temos consciência daquilo que fazemos, né? Mas não porque não queiramos, mas porque não nos foram dadas oportunidades, né? Para que a gente pudesse refletir sobre isso. Então, o processo de consciência não é algo simples, né? A gente fala muito de consciência crítica aí é a botão, mas o processo de consciência é um processo laboral. Dá trabalho eu ter consciência de, né? Porque é um trabalho intelectual. E eu preciso perceber isso. Então, nesse sentido, eu digo que nem todos, né, têm consciência da importância de se manter-se participativo, né? É por isso da importância da gente colaborar com esse exercício, né, do processo de reflexão, da construção da consciência, né, de desobstaculizar aquilo que, à primeira vista, é óbvio, né? Então, eu digo que não, viu, Alexandra? Nem todo professor ele tem plena consciência, tá? Mas daí a importância da gente colaborar com o outro, porque o processo de aprendizagem ele se dá na relação,
né? A outra questão, a gente vai se envolvendo com a pergunta poderia colocar aqui a outra? Sim, sim. Pronto. Esse diálogo assertivo para o ensino tecnológico na formação continuada são levados aos professores da rede municipal? Olha, nós temos experiências, né? Inclusive, quando eu estava à frente da divisão de desenvolvimento profissional do magistério, nós podemos perceber muitos, inclusive estudantes do programa, né, que estavam na divisão de desenvolvimento, na DDPM, como professores formadores, e que eram estudantes do programa, né, e de pós-graduação do ensino tecnológico. E nesse estreitamento de vínculos, nós podemos perceber muitas experiências que nos possibilitaram discutir com os professores da rede municipal de ensino essa concepção do processo de formação continuada, na perspectiva da continuidade, né? E desmistificar esse entendimento sobre ensino tecnológico, mas não apenas a partir dessas experiências. Muito nós temos discutido internamente, né? Hoje, eu estou como professora formadora na DDPM e faço parte da equipe de professores formadores da educação infantil, e na educação infantil nós discutimos também, e quando conversamos com os professores nos encontros formativos, nós sinalizamos para essa compreensão, né? Então, é importante que nós estejamos nesse movimento também, porque o conhecimento ele só tem sentido quando a gente compartilha com o outro, né? Não tem sentido a gente se debruçar sobre o conhecimento e esse conhecimento ficar, né, preso em mim mesmo, né? Então, muito daquilo que nós ultimamente temos discutido a respeito dessas migrações conceituais, a gente tem revertido nas discussões com os professores da rede nos encontros formativos, né? Tinha mais outra questão? Ou Tem sim. Nós temos conta, Tarcísio? Tinha outra? Não, tem sim, tem mais três questões. Mas, Rita, deixa eu aproveitar, enquanto a gente não joga as três últimas questões, as questões finais, deixa eu aproveitar para fazer um comentário assim. Uma das tuas falas, né, foi nesse sentido do reconhecimento dessa incompletude, né? O reconhecimento dessa incompletude nossa é essencial para que a gente construa essa nova identidade docente. Por outro lado, eu acho que ali por volta do início dos anos 2000, né, a gente teve assim um boom, né, de laboratórios de informática nas escolas, né, a tentativa de se construir nas escolas, né, espaços com a presença de artefatos tecnológicos mais recorrentes, mas aí gerou também, por outro lado, assim, uma certa obrigatoriedade que fazia com que meio que se parasse, né, a dinâmica do trabalho docente para incluir aquele novo artefato tecnológico, né? Você acha que a gente já avançou nisso? A gente já superou essa descontinuidade entre esses artefatos tecnológicos, essas tecnologias educacionais mais recentes, e elas foram de fato incorporados a uma prática docente?
contemporânea? Superar, Tarcísio, eu te diria que a sociedade em si ainda não superou, né? Nós estamos ali naquela linha limítrofe, né? Muitas alas, né? E eu diria da educação, têm investido nessa direção de nós superarmos, né? Eu diria, essa fragilidade conceitual de nós percebermos a tecnologia, né? Mas eu te digo que, olha, a grande questão é que, poxa, no Brasil a gente lida com políticas de governo, né? A gente não lida com políticas públicas de Estado, né? De uma educação. Então, isso interfere muito, viu? E aí, é nesse sentido que muitas políticas elas vêm enviesadas, né? Com uma interpretação equivocada do que tal ação poderia, digamos assim, de construir ou desconstruir. Né? Então, a gente tem que lidar com isso muito, viu, Tarcísio? Seja nas secretarias de educação, sejam municipais, sejam estaduais, seja a nível federal, eu diria, né? A gente ainda tem que lidar, e aí é nisso que a gente tem que ser bem gramsciano, né? De enxergar as brechas, né? Como é que nós podemos reconduzir uma política que às vezes ela vem equivocada, mas que como que, olhando as brechas, a gente reconduza essa política em prol, né, em benefício da aprendizagem, seja dos docentes, seja dos discentes. Então, vocês vejam que a nossa responsabilidade ela é grande, né, no sentido da gente estar atento, né? A gente tem que estar sempre alerta, né? Para que a gente enxergue muito bem e saiba como possibilitar, como fazer essas reconduções, que elas são extremamente necessárias. Perfeito. Eu tive que mudar aqui de computador por conta dessa instabilidade técnica e a gente já está colocando já as últimas perguntas para você, Rita, que foram colhidas durante sua fala. O Horácio, ele pergunta, quanto à resistência e o descrédito existente numa parcela de professores quanto à formação continuada, qual a estratégia você tem desenvolvido para atingir estes profissionais? A próxima pergunta, que vai aparecer na tela, é da Conceição Oliveira, do Prof. EPT. Como analisa as políticas educacionais a partir da perspectiva de qualificação docente na área pedagógica, como nos campos específicos do conhecimento? Ok. Vamos lá. O Horácio, né? Olha, Horácio, resistência sempre vai haver, isso faz parte. A gente precisa da resistência, sabe? Porque o pensamento divergente ele cria possibilidades de reconfigurações, né? Então, eu entendo que a resistência ela é positiva. Agora, essa questão do descrédito, né? Isso aí é algo sério, porque, na verdade, assim, a gente tem que entender que se realmente aquilo que nós estamos fazendo vai ao encontro da necessidade dos docentes, nesse caso aqui ele está falando dos processos de formação continuada, né? Então, na rede municipal pública, né, de Manaus, por exemplo, não é nada fácil construir processos de formação para os docentes.
tendo em vista que a gente estabelecer processos de diálogo é estabelecer processos com. E veja, na CEMED Manaus, nós temos, falo o exemplo porque é o meu local, né, o meu lugar de fala, né? Então, assim, na CEMED Manaus nós temos mais de 12 mil professores, mais de 15 mil servidores, né? Então, não é fácil. Lidar com seres humanos, a gente sabe muito bem disso, né? Fazer pesquisa com seres humanos, isso nos exige uma envergadura maior para que eu possa estar pensando em possibilidades. Imagina para mais de 12 mil horas, cada um universo. E aí a gente tem que entender que nessa hora a gente, aquilo que eu falei, a gente tem que fazer escolhas, porque nesses processos de formação, sempre a gente está no diálogo com os professores e quem participa nos indica possibilidades. Olha, poderiam estar tratando disso, daquilo, e a gente vai mapeando, categorizando essas falas docentes e vamos construindo os projetos de formação, né? Então, nesse sentido, quando a gente faz o mapeamento, sempre alguém vai achar que não foi contemplado, né? Sempre alguém vai achar que a sua necessidade não foi satisfeita. Porém, enquanto política pública de formação, a gente tem que olhar para esse universo, né? Então, é claro que na CEMED Manaus há várias experiências de formação. Tem experiências de formação cujo locus é a própria escola, então os professores formadores estão na própria escola. Isso seria uma possibilidade, respondendo ali a questão do Horácio, né? Desses processos formativos estarem centrados na escola. Agora, a gente não pode entender, viu? E aí a gente vai tentar desmistificar um pouco o conceito de espaço, né? Então, eu posso muito bem, digamos assim, ter um processo formativo centrado na escola, mas que nesse espaço vai haver um sujeito ou outro que não vai se dar a oportunidade de se colocar nesse movimento. Então, ele vai estar alheio. Esse processo formativo não vai fazer sentido para ele. Como eu posso estar, e aí, reconfigurando o espaço? Nós temos uma outra experiência de formação em rede, na CEMED, onde a gente faz o mapeamento das necessidades formativas, fazendo a escuta dos professores e vamos trabalhar com essas temáticas gerais, né, a nível de institucional, né? Pode ser que nesse espaço, que ele não é o espaço da escola, mas que é um outro lugar, pode ser que há professores que se permitam colocar-se em processo formativo e autoformativo e consigam se conectar com as aprendizagens, e outros não. Então, o processo formativo, ele é subjetivo, porque eu lido com pessoas. E a gente tem que ter consciência disso, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar cada vez mais se aproximar dessas necessidades docentes, e aí eu digo, seja em que espaço for, né? Seja centrado na escola, seja a formação centrada na escola, seja a formação centradas em comunidades de escolas, né, em grupos de professores, né, como a formação em rede, enfim, mas que, de fato, possa fazer sentido, né? E aí, essa via de mão dupla. Não é só eu
esperar esse processo faça sentido em mim. Eu também, lembra, é um processo intelectual, eu também me colocar nesse movimento para que eu me permita que esse processo também faça sentido para mim. Ok? É isso. Então, tem só mais uma pergunta para colocar. Tem uma que tu falaste ainda há pouco. Exato. Pedido aqui para o nosso apoio técnico colocar a última pergunta, que é a oitava, aqui no ar, para agora. É a Conceição Oliveira. É isso. Como analisa as políticas educacionais a partir da perspectiva qualificação docente na área pedagógica? Assim, em primeiro lugar, eu já digo que esse conceito da qualificação já vem sendo, eu diria ali que nas últimas 4 décadas, 5 décadas, né, pelos estudiosos da formação de professores, a gente já vem entendendo que esse termo, qualificação, ele não está apropriado, porque quando eu digo qualificar, esse termo, qualidade, ele é muito, digamos assim, ele me dá várias interpretações, né? Então, o que é qualidade para mim pode não ser qualidade para o outro, e assim vai. Então, é muito melhor nós falarmos de formação, no sentido de eu estabelecer esse diálogo com o outro, né? Mas, mais uma vez, eu reforço aquilo que eu falei há pouco, da questão das políticas educacionais, né? Então, as políticas educacionais, elas têm se movimentado bastante, mas é como eu digo, o nosso grande entrave é que o Brasil, enquanto Estado, ainda não tem uma política pública de formação. Não que eu estou dizendo, então, que tem que ser uma formação a nível federal igual para todos, não. Mas no sentido de nós estabelecermos possibilidades para que tanto os entes federados como as instituições estaduais e municipais tenham condições de ter estrutura, né? E para desenvolver processos de formação continuada cada vez mais próximos dos professores, né? Então, se a gente for perceber, né, aqui no Amazonas, por exemplo, o Amazonas tem um centro de formação, a SEDUC tem um centro de formação, a CEMED tem a divisão de desenvolvimento profissional, que já foi um centro, hoje a gente luta para que volte a ser um centro de formação. Por quê? Por que isso? Porque é uma vaidade? Não. Porque isso significa a gente marcar território enquanto política docente, enquanto um espaço do professor, um espaço que a gente pode estar ali se utilizando para o diálogo da construção e da desconstrução dos conceitos. Então, é preciso que, cada vez mais, a gente, enquanto docente, enquanto professor, a gente demarque bem esse território. E, infelizmente, a gente vai perceber que são pouquíssimos estados da federação que têm seus centros de formação, né? Quando eu fiz a pesquisa do doutorado, a gente pôde perceber que ali nós tínhamos 4 centros de formação. Uns, às vezes, no estado, outros, às vezes, no município. O único que tem, tanto no estado quanto no município, somos nós, do Amazonas, né? Um estado, digamos assim, imenso,
com uma diversidade geográfica, cultural e de todos os níveis conceituais bem heterogêneo, isso é bom, porque é nesse sentido que a gente estabelece a comunicação entre as culturas, e as diferenças nos fazem, né, engendrar possibilidades de aprendizagens, né, isso é importante, mas a gente vai ver que só nós temos. Então, é algo local, né? Não é uma política digamos assim, a nível nacional, de valorizar, de fortalecer, porque muitos estados tinham seus centros de formação, mas por conta de falta de recurso, de falta de incentivo, falta de valorização do profissional docente, esses centros deixaram de existir, né? E a gente precisa marcar território enquanto política, que seja estadual, se não tem a nível federal, mas que seja a nível estadual, que seja a nível municipal, no que a gente der conta, né, e que tiver ao nosso alcance. Rita, eu peço só um pouquinho mais de tua boa vontade, que eu miseravelmente pulei uma questão. O Marcos Holanda, peço desculpa, Marcos, a falha foi minha, eu acabei pulando tua questão, mas assim, vou fazer a última questão do Marcos, e aí, na sequência, você pode fazer sua fala de encerramento. Tá? O Marcos pergunta: com quais ações concretas os agentes de ensino podem contribuir para combater a exclusão social no contexto tecnológico? Certo. Eu não diria só os agentes de ensino, né? Eu diria os agentes públicos como um todo. Nós tivemos agora, estamos passando ainda, a pandemia não passou ainda, nós ainda estamos, né, nesse contexto pandêmico. Então, a gente teve aí uma experiência muito forte, né, da importância que foi nós lançarmos mão dos instrumentos da tecnologia para que nós mantivéssemos a comunicação, né, a relação, estabelecimento de vínculos, né? E o que nós percebemos aí? Muitos estudantes, eles não participaram desse processo porque não tinham os recursos, né? Não tinha, uns não tinham TV, nós mapeamos na CEMED, nós vimos que nós tínhamos um percentual de estudantes que não tinham TV, tantos outros não tinham celular. Então, isso fazia com que a questão da exclusão social se tornasse latente. Não que não tivesse, sempre teve, mas ela se apresentou bem aí na nossa cara, não é? Então, o que fazer, né? Então, em termos de agentes públicos, para além dos agentes de ensino, é importante que os nossos governantes eles entendam da importância que é investir, né, nos instrumentos da tecnologia, para que os professores façam um bom uso desses instrumentos, né? E o que a gente vê, infelizmente, o governo cada vez mais cortando verbas, né? Corta a verba da ciência, corta a verba da educação, né? Corta a verba da tecnologia, e essa exclusão ela não vai ter fim, né? A gente vê aí que o Brasil, como que cada vez mais, né, a gente se distancia, né, das possibilidades de obtenção dos meios, dos recursos, para que eu possa investir na minha formação, né? Então, e nesse sentido, o que acontece é que professores vão dando jeito, né,
para que esses estudantes eles não fiquem à margem, né? Então, é preciso que a gente tenha do investimento para que nós possamos aplicar nesses recursos, para que possamos fazer bom uso. Então, aqui, por exemplo, a Secretaria de Educação, a gente, quando teve o tempo da pandemia, nós não tínhamos recurso para que pudéssemos investir em prol de aquisição de instrumentos tecnológicos para os estudantes. E aí teve escolas que fez rifa, teve escola que várias ações emergenciais, né? Isso está certo? Não deveria, né? Porque nós deveríamos ter essas verbas garantidas e que essas verbas chegassem aos sujeitos que precisam dela, às escolas, né? Chegasse aos professores, chegasse aos estudantes, para que, de fato, a gente pudesse, pelo menos, minimizar a questão dessa exclusão tecnológica, né? Então, acredito que a gente ainda está um pouco longe disso, porque eu não vejo perspectiva a nível federal para que a gente se aproxime, né, dessas políticas mais concretas, correto? A nível de diversificação desses instrumentos, principalmente para quem mais precisa, né? Então, nesse sentido, eu digo que as ações concretas é que nós pudéssemos ter financiamento para a compra desses instrumentos, né? E que as escolas pudessem estar investindo nisso, né? Que os estudantes pudessem ter notebooks, que os professores pudessem ter internet. Hoje a gente está aqui, Tarcísio, a gente está o quê? Com a nossa internet, né? Então, hoje nós temos um recurso na CEMED Manaus para os professores contribuir com o pacote de dados do professor, né? Mas tem o outro lado, tem o estudante, né, também. Então, são coisas que a gente precisa estar o tempo todo problematizando para ver se os agentes públicos eles entendem a necessidade que é investir na formação, investir na educação, investir na ciência, investir na tecnologia, para que nós possamos, de fato, trabalhar com equidade, não é? Dar quem mais precisa, para que a gente tenha essa equidade na educação. Estás aí, Tarcísio? Oi, tá me ouvindo, Rita? Agora sim. Ah, tá. Rita, eu queria, sim, agradecer muitíssimo essa manhã de discussão, de aprendizagem, de debate, de retomada, né, de uma certa maneira, de uma retomada dessa perspectiva, né, de uma docência humana, de uma docência incompleta por natureza e por isso tão ávida desses processos continuados, esses processos contínuos de formação. Para nós, do PPGET, foi um prazer imensurável tê-la aqui conosco, ouvi-la, e, para mim, em particular, uma oportunidade de continuar aprendendo com você. Eu agradeço muitíssimo, Rita, suas palavras. Imagina, Tarcísio, eu que agradeço, o prazer é meu, né? A gente sempre se compromete muito com os processos de reflexão, porque são processos de formação, né? Então, eu
eu ainda me permito esperançar, né? Bem freiriana. Eu me permito acreditar que, assim como Paulo Freire, a educação não pode tudo, mas alguma coisa ela pode. Então, vamos trabalhar em cima daquilo que podemos fazer, daquilo que está na nossa mão. E aquilo que não está, vamos lutar coletivamente para que nós possamos nos aproximar dessas condições concretas, né? Para que possamos investir numa formação que realmente olhe as pessoas como sujeitos históricos, sociais, críticos, reflexivos, enfim, olhem as pessoas na sua inteireza como gente, né? Porque nós merecemos sermos olhados como gente que somos. E aí eu só agradeço. Muito obrigada, né, por estar aqui junto e colaborar junto com vocês aí nesse evento que cada ano cresce e cada ano só tem a contribuir com a sociedade, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Rita. Passo a palavra agora às nossas anfitriãs. Muito obrigada, professora Rita. É sempre um prazer ouvi-la, né? Conheci a professora Rita esse ano, sim, porque o ano ainda está meio, parece que faz tanto tempo, né, professora? E aí? É verdade. Então, eu agradeço as suas palavras, né? Eu ouvi a senhora falando e fiquei lembrando das outras palavras que a senhora me falou em outro momento tão importante também. E, professor Tarcísio, muito obrigada pela mediação, agradeço também aos intérpretes que estão aqui presentes, né, nos auxiliando a tornar cada vez mais acessível a todos, né, esse nosso evento, que já sendo online, ele já chegou a tantos lugares do Brasil, e aí a gente tem sempre transpassando essas barreiras, na verdade. Então, agradeço a todos, né, eu quero convidar todos a estarem aqui à tarde, para a nossa mesa de conversa, né, nossa mesa redonda, que vai estar com a temática, né, avaliação de programas profissionais de pós-graduação na área de ensino. O objetivo da atividade vai ser discutir, refletir sobre os desafios da avaliação de programas profissionais da pós-graduação. Nele, nós vamos ter a presença da professora doutora Ivanise Risati, coordenadora adjunta da área de ensino da CAPES, professor Marcos Vinícius, IFRJ, professora doutora Cleci Werner da Rosa, da Universidade de Passo Fundo, né, professora doutora Andréa Pereira Mendonça, daqui do PPGET IFAM, e a mediadora dessa mesa redonda vai ser a professora doutora Ana Cláudia Ribeiro de Souza, né? E continuando aqui os avisos, antes da gente finalizar, não esqueçam de curtir os vídeos do canal, curtir essa live, né? Curtir as nossas páginas nas redes sociais. Não esqueçam de, quem estiver aí assistindo, né, contemplando, vocês chegam e coloquem lá a nossa hashtag, né, CETA 2021, e postem nas redes sociais, que com certeza a gente vai estar compartilhando lá no nosso perfil do programa. Não esquecendo, @ppjet, né, @ppjetfan, e aí vocês vão estar lá, com certeza vão estar aparecendo na nossa página. Então, quero agradecer a todos, né, e a gente se encontra mais tarde.